Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo de número 12. Assim está escrito: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Aqui está um conselho do apóstolo Pedro, inicialmente aqueles irmãos que foram dispersos e por onde iam, sempre tinha o cuidado do apóstolo de estar observando, atentando, orientando, aconselhando, escrevendo para aqueles irmãos. E Pedro teve o cuidado de escrever para aqueles irmãos que eram os estrangeiros dispersos, como diz aqui no versículo 1, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, em toda essa região, tinha estas pessoas. Eram os estrangeiros que foram dispersos. Mas esses estrangeiros dispersos eram crentes, eram salvos em Cristo Jesus. Então Pedro escreve a eles esta primeira carta, falando sobre o comprometimento que o cristão deve ter. Não importa se ele é estrangeiro, se ele é nativo, se ele está fugindo da perseguição para ir para uma outra cidade, uma outra localidade, ele tem que ter bem certo e seguro com ele que não importa aonde ele esteja ou aonde ele precisar ir, ele precisa saber que ele é um servo de Jesus. Ele foi salvo por Cristo e aonde ele chegar, ele deve viver e demonstrar que vive para o Senhor Jesus e que o seu viver realmente é diferente do viver do mundo, ou das pessoas que vivem no mundo, mas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus. Então eles têm a vida deles dentro do entendimento que eles têm, porque não chegaram a eles ainda o resplandecer da luz do Evangelho, da glória de Deus, que proclama Jesus como Senhor e como Salvador. Então eles ainda estão vivendo conforme diz a palavra de Deus, mortos em delitos e pecados. Estão separados espiritualmente da comunhão com Deus. Porque o pecado causou essa separação, evidentemente. Então Pedro, quando escreve a eles, está procurando despertar naqueles irmãos que, no meio em que eles estiverem vivendo, qual fosse o ambiente, eles deveriam ter uma conduta, um procedimento, um comportamento diante daquelas pessoas à sua volta que pudesse identificá-lo, sem muita demora, que eles pertencem a Cristo, servem a Cristo. E, portanto, quem serve a Jesus não vai viver de qualquer maneira, não vai viver com engano, com mentira, com falsidade, com imoralidade, com impureza, com vícios, com palavras difamatórias. Não. Quem serve a Jesus vai viver de tal maneira que Cristo seja resplandecido na vida dele. É como o hino que cantamos: possa o mundo Cristo em ti ver. Que o mundo possa, ao olhar para nós, ver Cristo estampado na nossa vida. E como é que isto pode ser feito? Através da nossa vida espiritual com Jesus, a nossa vida cristã, vivendo com temor, com obediência, com lealdade, com fidelidade e com transparência, sem ter nada escondido. Então viver de maneira tranquila, sossegada, porque estamos vivendo em paz e não há nada que esconder na nossa vida com Deus. Então era isto que Pedro estava dizendo a estes irmãos aqui, dizendo o seguinte: tendo o vosso viver, a maneira de viver, o procedimento, os relacionamentos, as conversas, ou seja, as amizades, quais fossem, tendo o vosso viver honesto
entre os gentios. Porque nós não moramos numa cidade onde só mora cristão. Não tem essa cidade exclusiva. Aqui é a cidade dos cristãos, ali é a cidade dos gentios. Não. Nós moramos tudo junto. Às vezes na rua que eu moro, o meu vizinho ainda não conhece a Jesus. Na rua que você mora, o seu vizinho ainda não conhece a Jesus. Então nós moramos assim, em volta de pessoas de várias condições. Mas o conselho de Pedro diz o seguinte: não é para a gente ficar recriminando os nossos vizinhos, porque eles ainda não servem a Jesus, porque ainda não foi resplandecido no coração dele o evangelho da glória de Deus, apresentando Jesus. Eles ainda estão vivendo esta vida chamada biblicamente a vida velha. Mas chegará um dia em que o Senhor Jesus vai chamá-los e atraí-los pelo seu amor, e eles virão para a salvação. Mas enquanto nós estivermos vivendo, servindo a Deus, vivendo junto a estas pessoas, nós não podemos discriminá-los, nós não podemos desprezá-los, nós não podemos julgá-los. O que a palavra de Deus ordena para mim e para você é que nós tenhamos que viver de maneira honesta diante dos gentios. Por quê? Naquilo que eles procuram, às vezes, falar de nós como de malfeitores, porque o cristão sempre leva essa pecha das pessoas, sempre alguém está falando mal de um cristão quando ele tem o desejo, está comprometido em servir a Jesus com fidelidade, com lealdade, não tem mistura, não tem engano, não tem maldade, não tem corrupção, não tem vingança. Mas sempre as pessoas procuram encontrar algum meio para falar mal, para desacreditar. Então diz aqui, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, são eles, os gentios, que falam mal de nós. Agora, uma coisa interessante, nós temos o dever de não dar nenhum motivo, por menor que seja, de que a pessoa tenha razão de dizer mal de nós. Quer falar mal? Fale. Mas que eu e você não dê nenhum motivo no nosso procedimento, no nosso comportamento, de que seja um motivo válido para a pessoa pegar aquele motivo e falar mal de nós. E quando nós queremos entender, nós vamos ver que nós abrimos uma brecha, praticamos alguma coisa de maneira errada e demos legalidade aos gentios de que eles falem mal de nós. E nós não podemos repreendê-los, não podemos retrucá-lo e não podemos fazer nada, porque nós demos motivo. Agora o que Pedro, Deus abençoe, filho do rei. Agora o que Pedro está dizendo aos irmãos é tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Agora, se falar mal, deixa falar, cada um fala o que quer, cada um dá o que tem. Agora o que eu não posso é dar motivos. Viver de maneira desonesta, viver com engano, com mentira, com roubalheira, com imoralidade, com falsidade, com vício, não. Com essas coisas eu não posso. Jesus já me libertou. E agora estou servindo a Jesus, você está servindo a Jesus, nós assumimos um compromisso com ele de fidelidade até a morte, e nós precisamos cumprir a nossa parte, porque Jesus não deixa de cumprir a parte dele. Olha quanto bem ele tem feito para nós, quanto cuidado ele tem tido para conosco, tem nos dado livramento, proteção, graça, paz, tem aberto oportunidades, tem nos mantido com saúde. Tudo isso são bênçãos que o Senhor nos dá. E além disso, nós temos ainda a salvação, a certeza da salvação e a garantia da vida eterna. Então não é pouca coisa, é muita coisa que Jesus fez e continua a fazer por nós. Então nós temos que, aonde habitarmos, não importa se num palácio, se num campo, se na cidade, se numa comunidade, se num valado, numa aldeia, não está interessando
onde a gente more. O que importa é que onde nós morarmos, nós sempre vamos estar cercados de pessoas, de vizinhos. Vamos ter aqueles que são nossos irmãos, que servem a Cristo, e vamos ter aqueles que ainda não são, mas o serão quando o Senhor Jesus chamá-los. E o nosso viver entre eles deve ser um viver honesto. Honesto. Não pegar nada de ninguém, não acusar ninguém, não fazer nada para prejudicar o outro. Não, nós não fazemos parte desse grupo. O nosso grupo é aquele que serve a Jesus e adora a Deus em espírito e em verdade e anda com temor diante da face do Senhor. Este é o nosso proceder, como salvo por Cristo. E o que Pedro está dizendo é que, embora sendo disperso, embora sendo perseguido, para fugir para outro lugar, mas o que está no seu coração não pode se misturar com essa fuga de um lugar para o outro. Você deve permanecer o mesmo, fiel a Cristo, servindo com alegria. Então ele diz, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, falam mal de mim, falam mal de você, falam mal do outro, enfim, falam porque isso é próprio deles. Falam mal de nós como sendo nós os malfeitores, mas que não haja de nós para eles motivo que justifique este mal, mas que glorifiquem a Deus, que eles possam glorificar a Deus no dia da visitação, porque haverá o dia da visitação de Deus. Então que no dia da visitação de Deus, eles possam glorificar a Deus pelas boas obras que em nós eles hão de observar. Então nós temos que ter um viver honesto e viver e praticar boas obras e andar nas boas obras. É por isso que, quando se fala de salvação, não fazemos boas obras para merecer e ganhar a salvação. Não, salvação é pela graça, é favor imerecido de Deus, pela graça por meio da fé. Agora, uma vez salvo por Cristo Jesus, como antes nós fazíamos as obras das trevas, agora nós temos que praticar as obras da luz. E estas obras da luz, biblicamente, elas são chamadas de boas obras. Veja o que Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 2, o versículo 10. Versículo 8 a 10. 8 diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quesito da salvação está resolvido. Pela graça, por meio da fé, não tem a exigência de obras. Mas uma vez salvo, liberto e transformado, servindo a Jesus, versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Então, agora, como salvos, nós temos o dever de andar nas boas obras que Deus já preparou para nós. Então, nós não vamos pensar, o que eu vou fazer de bom aqui? Não preciso pensar isso. Eu preciso andar em sintonia com a vontade de Deus, porque Deus é quem prepara tudo. Porque diz aqui, para as boas obras, as quais Deus preparou. Então, eu só preciso saber o que foi que Deus preparou para mim e andar e fazer conforme o Senhor espera de mim. Quando ele escreveu a Tito, no capítulo, deixa eu me ver aqui qual é o capítulo de Tito. Tito, capítulo 3, versículo 1, Paulo deixou assim, admoesta-os que se sujeitem aos principados potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Então, é nosso dever viver e praticar boas obras,
para que os homens vejam as vossas boas obras. Jesus falou sobre isso lá em Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5, e o versículo de número 16, diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, observe, é nosso dever, sim, viver e praticar as boas obras que Deus preparou. Pedro, ao escrever, ele deixou assim: olha, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, tem que haver na minha vida, na sua vida, na nossa vida, a prática de boas obras por servirmos a Deus, e os gentios precisam ver isto, e no dia da visitação de Deus, eles vão glorificar a Deus por aquilo que observaram na nossa conduta, no nosso comportamento. O Senhor Jesus, ele falou com Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como ajunto os pintainhos, e tu não quiseste, mas dias virão em que ficarão deserto, porque não conhecestes o dia da tua visitação. Então sempre haverá o dia da visitação, é a visitação de Deus. E Pedro diz aqui que no dia da visitação de Deus, os gentios vão glorificar a Deus em razão das boas obras que observam na nossa vida. Então veja que responsabilidade que eu tenho, que você tem, que nós temos de viver e praticar boas obras, de demonstrar com fidelidade, honestidade, sinceridade e transparência. Não ter nenhuma coisa escondida na vida. E quando nós não temos nada a que temer, nós andamos naturalmente e praticamos naturalmente aquilo que Deus orienta a nossa vida para fazer. E fazendo assim, na maioria das vezes, nós conseguimos atrair pessoas a Cristo pelo nosso bom testemunho. Sem palavras. Não precisa falar. A pessoa vai dizer: eu sei, eu tenho observado, eu vejo, eu conheço fulano, eu sei como é, fulano é direito, fulano é sincero, ele anda na lei de Deus, ele é uma pessoa que, olha, eu admiro e tal. Por quê? Porque a pessoa vive de acordo com a vontade de Deus. A pessoa pode não querer ter amizade com o salvo, mas ele não pode negar que ele é uma pessoa honesta, direita e que sempre está na prática do bem. Agora, eu vou participar de movimento, de revolução, de tantas coisas que o mundo provoca para envolver as pessoas, como salvo. É bonito eu participar daqueles movimentos? Não, não fui chamado para isso. Eu fui chamado para ser a luz de Cristo refletida na terra. Ele é a luz verdadeira. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele disse: vós sois a luz do mundo. Então, eu e você somos a luz refletida de Cristo na nossa vida. Então, quando as pessoas olharem para nós, eles devem ver Cristo na nossa vida. As nossas ações devem ser comparadas às ações de Cristo. Um espírito manso, humilde, perdoador, benigno, nunca vingativo, não ser profano, não ser imoral, não ser desonesto. Não. Exemplificar a Cristo é totalmente diferente disso. E quando fazemos isto, os gentios serão impactados pela nossa maneira de viver. Maneira de viver. O próprio apóstolo Pedro, ele disse:
Deus, como santo, nos chamou para viver em santidade. Ele diz, sede santos, como sede também vós santos, em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, nós precisamos imitar o padrão de Deus, vivermos em santificação, vivermos em honestidade, vivermos em temor, vivermos com paz, vivermos representando o Senhor aqui enquanto Ele nos permite viver. Deus abençoe João Sedovic. Então veja que coisa interessante. E nós às vezes deixamos de observar estas orientações da palavra de Deus e muitas das vezes, por falta de prudência, vigilância e um descuido da nossa parte, às vezes deixamos-nos levar por alguma coisa e aquilo não é bom, porque fica marcado. Você pode viver 100 anos com honestidade, mas se você tiver um segundo de desonestidade, aquele segundo de desonestidade vai ser uma mancha que não vai sair mais. Tudo que foi feito de bom é desconsiderado por causa de um pequeno deslize. Então veja a responsabilidade que eu e você, que nós temos de andar com vigilância, com prudência, com temor, observando tudo, analisando, pensando sobre as coisas e não agir por impulso, mas pedir graça a Deus. Porque se nós agirmos por impulso, haverá situações que nós vamos ser motivados pela pressão e a pressão vai nos levar a agir de maneira errada. E depois, quando a gente tiver em sã consciência, com o autocontrole estabelecido, nós vamos ter vergonha do que fizemos. E nós não podemos viver dessa maneira. Então, é preciso que a gente tenha o devido cuidado para viver de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. É o que Pedro escreveu para aqueles irmãos, para que no dia da visitação, para que eles glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observe. Então vamos nos ocupar em viver de maneira íntegra, correta, de acordo com a vontade de Deus e praticando boas obras. Isto vai ficar marcado. Estas boas obras, quando nós partirmos, elas vão conosco, porque Deus vai nos avaliar a nossa conduta para efeito de recompensa através das nossas obras. Então, as obras que Deus coloca para nós fazer, nós devemos fazê-las, boas obras. Porque diz assim, lá em Apocalipse, bem-aventurado os que desde agora morrem no Senhor, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Não é o dinheiro, não é o conhecimento, não é a sabedoria, não é o patrimônio, não é a família, não é nada que vai nos acompanhar. Nada, nada, nada. Unicamente as obras que aqui fizermos de acordo com o que Deus deu para cada um de nós. Então veja como é que nós temos que entesourar boas obras no tesouro do céu, porque quando partirmos, estas obras vão ser o padrão de avaliação da nossa vida. O Senhor Jesus revelou para João lá em Apocalipse, no capítulo 22, deixa eu me ver qual é o versículo, 22 e o versículo 12, ele diz assim, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então veja, aqui está falando de obra, de boas obras. Então o galardão será segundo as obras. Então nós não podemos fazer obras perecíveis de palha, feno e madeira. Nós precisamos fazer obras, pedras preciosas, de prata, de ouro, que resistem ao julgamento pelo fogo e não se desfaz. A palha, o feno e a madeira, quando houver o fogo, eles vão desaparecer no fogo. E não vai aparecer nada. Se não vai aparecer nada,
não vai ter galardão, porque as obras não resistiram. Mas se elas forem feitas em Deus, elas serão comparadas a pedras preciosas, a prata e a ouro. E pedra, prata e ouro suporta a avaliação, o julgamento pelo fogo. E sai purificado. Porque se houver algum tipo de impureza no ouro, na prata, na pedra, o fogo tira tudo. Então só fica a preciosidade. Então as nossas obras diante de Deus vão ser assim também. Então por isso nós precisamos viver e praticar estas boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. E aqui Pedro torna a dizer, pelas boas obras que em vós observe. Eles precisam olhar para você e ver boas obras. Eles precisam olhar para mim e ver boas obras. E no dia da visitação de Deus, eles vão glorificar a Deus. Por mim, por você, por cada um que viveu aqui na terra de maneira digna do nome do Senhor, de maneira honesta entre os gentios. Então, que o nosso viver seja honesto entre os gentios. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.